Robert Stocks. Robert Stocks. Está no ar o programa George Robert Stocks. É com muito prazer que toda semana eu converso com pessoas que são fonte de inspiração. Hoje, vamos conhecer mais sobre a linda trajetória do ator, roteirista e jornalista Júnior Dantas. Robert Stocks. E é com muito prazer, gente, que hoje eu estou de frente com esse homem que está fazendo a maior diferença com o trabalho que vem desenvolvendo. É no teatro, são com seus curtas. Então, hoje, o livro da vida é você que conta pra gente. Seja muito bem-vindo, Júnior Dantas. Que prazer. Olha, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar, se conhecer cada vez mais. Então, fiquei muito feliz com o convite, estou aqui encantado com tudo, com o seu trabalho, com o seu projeto. E é isso, vamos que vamos. Muito obrigado. Bom, antes de começar a te bombardear com as minhas perguntas, as curiosidades, eu quero agradecer ao Alex Palmeira, esse hairstylist, né, esse cabeleireiro maravilhoso, que tá aí, né, nesse movimento. Ele também atua e ele faz aí a cabeça da celebridade no Rio de Janeiro. Quero agradecê-lo, porque ele foi a ponte para que essa entrevista viesse a acontecer. Alex, um beijo, meu amigo, muito obrigado. E é isso, hoje, vamos matar aí a curiosidade. Hoje só você, Júnior, vai abrir para gente o livro da sua vida. Então, olha, começa contando para gente como foi a infância de Júnior Dantas. Eu sou de uma cidade chamada Ipueira, que fica no interior do Rio Grande do Norte, né, no sertão do Rio Grande do Norte, divisa com o estado da Paraíba. Então, foi uma infância muito lúdica, onde eu ficava... É uma cidade muito pequena, né, tem um pouco mais de 2.000 habitantes, com a zona rural. Segundo o IBGE, o segundo município menos populoso do estado, né? A segunda cidade menor do estado do Rio Grande do Norte. Então, foi uma infância lúdica, uma infância onde eu pude brincar muito, ter contato com a terra, com as pessoas. E foi lá que eu despertei essa minha vontade, a vocação de ser artista, né? Lá é um lugar onde as pessoas escrevem, tocam instrumento, fazem artesanato com barro, e, enfim, as pessoas fazem repente, enfim, são vários artistas, tocam sanfona. E aí foi lá, nessa infância lúdica, com todas essas pessoas que tinham um grupo de teatro amador na cidade, né? Lá até hoje não tem um teatro, espaço físico, né? Um prédio onde a gente pudesse se apresentar, mas nessa infância tão lúdica, eu imaginei que eu pudesse ser quem eu quisesse ser, criar meus personagens, e eu vivi lá em Ipueira até os 17 anos, né? A minha família ainda mora lá, minha mãe, meus irmãos, meus amigos de infância. Sempre que eu posso, eu volto para lá, né? O nome da cidade é Ipueira, e é uma cidade onde todo mundo se conhece, onde todo mundo gosta de se reunir, se confraternizar. Tem uma festa anual lá, que é a Festa da Padroeira. Então, é quando todo mundo vai para a rua e tem bandas de forró tocando, tem parques de diversão, tem comida gostosa. Então, é aquele momento quando todo mundo se reúne para confraternizar. E eu nunca perdi minhas raízes e sinto muito orgulho, né, de onde eu vim e de contar a minha história. Muito bom. É por isso, sabe, que todo programa eu falo. É um prazer conversar com pessoas que têm uma trajetória belíssima e têm o prazer em contar de suas raízes e, com certeza, acabam sendo fonte de inspiração para muita gente. Isso é muito bonito, esse dividir um pouco da história, onde outras pessoas acabam se identificando com você. E com estudando a sua vida e vendo que você tem uma vasta experiência com a arte,
E com esse processo que você acaba de contar, né, esse processo que é muito lúdico, onde você teve oportunidade em presenciar esse movimento artístico na sua cidade, uma coisa que me chama muito a atenção vamos dizer, são as influências, né? E naquela época, quais foram as influências para que você até mesmo viesse a querer ser um artista? Porque além de ser um roteirista, ator, você também, academicamente, você é um jornalista. Então, quais foram as suas influências na arte? Desde pequeno você já via televisão, já assistia, e quais foram os artistas que até então serviram de fonte de inspiração para que você viesse a estudar e se tornar esse homem que é puro sucesso hoje? Na verdade, eu sempre fui muito curioso e eu sempre fui muito espíritos de liderança. Por exemplo, se eu fosse na escola, eu era aquele que estava organizando tudo, que estava preparando, escrevendo a peça da escola. Às vezes não queria atuar, estava só dirigindo. Fazia documentários que contavam a história da fundação da minha cidade. A minha cidade é uma cidade nova, tem um pouco mais de 80 anos, em 1939. Então, nessa infância, que era totalmente lúdica, aí na escola incentivava muito a leitura, né? Então, eu comecei a fazer teatro lá, só que quando eu fui fazer a universidade, eu falei, nossa, teatro eu já faço. Agora eu quero continuar me comunicando. Eu acho que aí foi quando eu fui fazer comunicação social, porque eu acho que um jornalista também é um ator, né? Ele conta histórias, assim como outras profissões, como ser professor, como ser advogado. Você tem que estar ali contando sua história, seduzindo o público, né, para que aquilo as pessoas acreditem, passe credibilidade. E o teatro também é isso, você está ali contando uma história que às vezes é uma mentira. Claro que você pode misturar realidade com ficção, mas você tem que fazer tão bem, você tem que se entregar tanto, que as pessoas que estão assistindo vão acreditar, vão se emocionar, vão se divertir, vão sair contando essa história para outras pessoas, né? Então, toda a minha educação, ela realmente ela foi televisiva, porque, como eu falei, minha cidade não tem teatro até hoje, não tem um cinema. Então, desde a minha infância, eu via muitos programas, né? Novelas, artistas, e é engraçado eu morar hoje, atualmente, no Rio de Janeiro, e muitas vezes sem encontrar esses artistas, né? Ou eles estarem me assistindo, tipo... a dona Ruth de Souza, né, que foi uma das primeiras atrizes negras a ser protagonista de uma novela na Rede Globo, a ser indicada para um prêmio internacional de cinema. Com o meu espetáculo Pequeno Príncipe Preto, eu gravei um clipe com ela. Uma das músicas do espetáculo virou clipe com ela. Ou de ter a oportunidade de ter a dona Fernanda Montenegro na plateia, né? Pessoas que eu admirava, que eu só via através da televisão, e entender que ela está ali na plateia para me assistir. Então, claro que é um dia especial, claro que eu com certeza fiquei mais emocionado e nervoso em cima do palco, né? Pelo respeito, por toda a história, a trajetória dela, e por essas pessoas serem inspiração para mim. Uhum. Pessoas que eu via lá de longe, e algo que talvez fosse impossível, né? Mas o mundo dá muitas voltas, e a trajetória nos faz chegar nesse lugar, né? Acreditar, buscar, sonhar, enfim, tudo isso. Quando você fala nesse processo lúdico, que é uma mentira real, é muito estranho isso, né? Uma mentira real em cima de um palco onde passa informação e acaba divertindo as pessoas. Como foi essa transição? Sair da sua cidade, ir para o Rio de Janeiro. Como foi isso para você e o porquê você escolheu o Rio? Você poderia ter escolhido São Paulo, mas você escolheu o Rio de Janeiro. O porquê Rio de Janeiro? Eu sempre, desde criança, eu sabia que eu poderia voar e procurar outros lugares, lugares onde eu pudesse me dar mais oportunidade. A minha família sempre me apoiou muito. Então, eu sou o mais velho da minha casa, eu tenho mais dois irmãos, e eu sempre sonhei em estudar, em dar uma vida melhor para minha família. E quando eu saí de Ipueira, que é no Rio Grande do Norte, o primeiro lugar que eu fui foi para Campina Grande, na Paraíba, né, quando tem a festa do maior São João do mundo. Então, lá eu morei 5 anos, fiz a faculdade.
Foi lá que eu entrei pela primeira vez dentro de um teatro, né, espaço físico. Fiz Aham. parte de 2 companhias de teatro lá, terminei a faculdade, e aí depois eu vim morar em Angra dos Reis, né, uma cidade aqui do litoral do Rio de Uhum. Janeiro. Eu acho que eu não fui para São Paulo, porque lá a gente sempre tem aquela ideia. Teve um período que muitos nordestinos vinham para São Paulo, né, atrás de trabalho, de uma vida, mas eu com essa veia artística, eu falei, eu acho que é o Rio de Janeiro. É lá onde os artistas estão. Eu acho que também essa coisa da televisão, as novelas, muitas histórias se passam por aqui. Então é Uhum. engraçado, quando eu cheguei aqui, parecia que eu já conhecia a cidade, apesar da diferença, né, de sair de um lugar muito pequeno e para um lugar grande, mas você chega aqui, você vê tanto novela que você sabe o que é o Cristo Redentor, o que é o calçadão de Copacabana, o que é, sabe, o pão de açúcar, porque desde criança você é educado e você vê essas imagens. E até hoje eu ainda não me acostumei, porque eu acho uma cidade linda. Claro que é uma cidade que tem os seus problemas, é uma cidade que não é fácil, né? E eu tô aqui, eu não tenho família, eu tenho os meus amigos, mas é uma cidade que eu gosto e eu acabei ficando, né? Eu não tenho previsão de sair daqui do momento, porque é isso, o trabalho está cada vez mais fortalecido, né? E aqui acaba virando uma base, esse eixo Rio-São Paulo, para que eu faça a estreia dos espetáculos e depois saia percorrendo pelas outras cidades. Ao sair da sua cidade, chegar no Rio de Janeiro, nesse movimento que é uma loucura, eu falo isso porque eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, é uma loucura. Como foi para você esse. Vamos falar dos obstáculos. Como foi para você encarar o Rio nesse movimento artístico? Como eu falei, primeiro eu fui morar em Angra dos Reis, Uhum. então chegando em Angra, no primeiro dia que eu cheguei em Angra, eu já fiz amizades por lá. Uhum. E aí, com 15 dias, eu comecei a trabalhar num jornal, um jornal impresso, né? Eu tinha acabado a faculdade, então meu primeiro trabalho foi num jornal impresso. Então, a partir desse trabalho de jornal, fazendo entrevistas, conhecendo pessoas, eu comecei a dizer que era ator. Eu comecei a conhecer pessoas, e aí, com 2 meses que eu cheguei em Angra, eu estreiei o primeiro espetáculo. Então, assim, eu fui muito esperto. Eu fui a partir do jornal, eu fui conhecendo pessoas, e aí eu fui organizando, convidando, pedindo patrocínio. E aí eu fiquei 5 anos em Angra, criei uma companhia de teatro, que eu vim com mais 2 atores da Paraíba. Virei professor de teatro lá, coordenador do teatro, e eu só mudei para o Rio de Janeiro quando eu passei num teste para essa companhia, o Mondé, que eu faço parte hoje. Mas eu acho que a grande dificuldade é você chegar num lugar onde você não tem referência, né? Tipo assim, eu não tinha família, eu não tinha amigos. Eu cheguei há um tempo atrás, então tem a questão do sotaque, Uhum. como eu vou mostrar o meu trabalho. Então é aquilo que a gente fala, né? Tem as dificuldades, você tem que mostrar quem você é, porque ali você não tem uma pessoa que ajude. Eu não vou dizer também que foi sorte, eu acho que eu me preparei para esse momento. Uhum. Mas fico muito feliz também se tiver tido um pouco de sorte, porque tem pessoas que moram no Rio de Janeiro e que também ainda não conseguiram, né, coisas que eu talvez já tivesse conseguido. Mas eu vim muito focado, eu vim muito sabendo o que eu queria, eu vim entendendo que era um sonho e era uma oportunidade, e que Uhum. quando essa oportunidade aparecesse, eu tinha que estar preparado para isso. Então, para mim, não tem corpo mole, preguiça, cansaço. Eu vou dar um jeito de fazer. Eu sei que a gente não consegue abraçar o mundo, mas a gente organizando direitinho dá para fazer bastante coisa. Então, assim, são muitas dificuldades ainda, né? As dificuldades, elas vão sempre aparecer, elas vão sempre existir. Os medos também, né? A gente tem medo, mas assim, vamos com medo mesmo. E até agora tá dando certo. Muito bom. Bom você falar sobre isso. Imagina quantas pessoas que têm o sonho, mas de repente o medo faz com que esse sonho fique engavetado. Então Sim. é isso, né? Com medo a gente tem que ir em frente e seja o que o universo quiser. Não é isso? É acreditar. Com isso tudo, gente, ele fez bastante trabalhos como coordenador cultural do Teatro Municipal de Angra dos Reis,
professor de teatro do projeto Polo Cultural da Fundação de Cultura de Angra dos Reis e as coisas foram acontecendo. Diretor dos curtas Memórias de Ipueira. Ipueira, que é a minha cidade, sim. E também diretor do curta O Planeta do Pequeno Príncipe Preto. Muito bom. Vamos lá. Nesse seu processo cultural, onde você começou a escrever, se tornou um roteirista, ganhando mercado e também sendo reconhecido através de premiações, você decidiu defender, através do seu trabalho, você decidiu defender e levar mensagens do mundo que você vive. E de como é para você estar numa cidade grande enfrentando muitas problemáticas. Sotaque, preconceitos e N situações. O que te levou, esse ponto, o que te levou a desenvolver o projeto onde você também foi premiado no ano de 2022 pela UNEGRO, onde você abraça a união de negros e negras pela igualdade. O porquê você decidiu entrar com o projeto e levar a mensagem, e com isso você ganhou mais voz. Como foi isso para você? Eu faço parte, da companhia chamada Mundé, e aí tem um momento na carreira que você fala, nossa, eu quero fazer um monólogo. Eu acho que é o momento que o ator se sente preparado e é toda uma trajetória para você chegar. Quando eu cheguei nesse momento de querer contar as minhas histórias, eu falei, eu também quero mudar um pouco do meu público. Eu sempre faço espetáculos para adultos, eu quero fazer agora para as famílias, para que as crianças também me assistam. E foi quando eu comecei a escrever a partir das minhas histórias pessoais, das memórias da minha infância. Eu lembrei que quando eu era criança, quando eu tinha por volta de 7 anos, a professora levou o livro, o clássico, O Pequeno Príncipe, para a sala de aula, e a gente leu O Pequeno Príncipe, que é esse livro conhecido no mundo inteiro, e ela falou, vamos transformar numa peça de teatro. E eu falei, eu quero ser o príncipe, no meu mundo eu poderia ser quem eu quisesse. Ela falou, não, você não pode ser, porque você não tem um cabelo loiro, você não tem os olhos claros. E deu o personagem para o outro menino, que tem as características parecidas com o príncipe do livro. Uhum. Então, a partir dessa história pessoal, eu criei o Pequeno Príncipe Preto, que é mostrando para as crianças que sim, elas podem ser príncipes, princesas, reis, rainhas, heróis, heroínas. E aí a gente reescreveu a história do Pequeno Príncipe, trazendo para a cultura brasileira, trazendo para a cultura africana. O livro O Pequeno Príncipe, na história original, é narrada pelo aviador. Uhum. Então, na minha obra, o Pequeno Príncipe é quem conta a história, é o olhar dele, é o olhar desse menino, que ele sai viajando por alguns planetas, deixando as sementes de uma árvore chamada baobá, que é uma árvore africana, uma árvore de ancestralidade. E aí, quando ele vai em vários planetas, ele chega no planeta Terra, e ele vem para o Brasil, chega no Brasil, no planeta Terra, e ele vai numa escola. E quando ele chega na escola, ele percebe que tem várias crianças diferentes dele, que a escola é um lugar que é incrível, onde a gente aprende muitas coisas, mas também é um lugar muito cruel, que é quando você se depara com a diversidade, com as diferenças, é quando rola o racismo, o bullying e tantas outras coisas também, porque é quando a gente encontra pessoas diferentes, Então, esse projeto foi um projeto que deu muito certo. Eu percorri o Brasil, me apresentei no Teatro Municipal de São Paulo, que geralmente o Teatro Municipal de São Paulo, assim como aqui do Rio, são lugares que só tem ópera e balé. Então, ter uma peça de teatro já é algo grandioso. E fiquei em cartaz nos anos 2018, 2019, e daí surgiu a ideia de fazer uma trilogia. Então, a ideia, agora eu já estou com um pequeno herói preto, desde 2021. Teve esse ato da pandemia, só que como eu já ia estrear, antes de estrear a peça presencial, eu fiz uma websérie, onde eu conto várias histórias de heróis e heroínas pretos, ensino brincadeiras africanas,
E essa websérie também foi indicada como melhor série educacional e melhor roteiro. E, assim, o meu trabalho é quebrando todos esses padrões, né? Trazendo, quebrando esses estereótipos que, quando a gente imagina um príncipe, a gente sempre imagina ele loiro, chegando num cavalo branco, que vai casar com a princesa, e eles vão ser felizes para sempre, né? Só que a gente mora no Brasil, um país onde mais de 50% da população são de pessoas negras, pretas, e a gente não vê esses personagens representados na televisão, nos filmes, nos livros, nas novelas, nas propagandas, nos comerciais dos produtos, né? Então, eu acho que começa esse trabalho desde a infância, mostrando isso para as crianças, para que elas sonhem, para que elas se vejam como protagonistas, contando histórias positivas, né? Porque a gente sempre vê o ator negro servindo mesa, abrindo porta, é o que é preso, é o que é o bandido. Não, a gente também tem que contar histórias legais e que surjam personagens como médicos, advogados, enfim, coisas positivas, né? Muito bom, parabéns, parabéns. Nossa, que legal. Gente, eu estou de frente com o Júnior Dantas, ator, roteirista, jornalista, esse homem que é sucesso absoluto no que faz. E para vocês que querem segui-lo, está aí na tela o Instagram dele, @JuniorDantas. Eu chamo agora os nossos comerciais e a gente volta já já. Jar Jar Roberts Talks. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de site. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @FaceCorpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. Jar Jar Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que hoje, gente, eu converso com um cara que é uma fonte de inspiração. Muito bom saber mais, dividir com vocês esse processo. Para a gente chegar ao sucesso, é muito importante que nós possamos fazer algo que amamos. E é com certeza isso que ele faz. Ele faz algo que ele ama. Está em cena, brilhando, contando boas histórias. E o que é mais legal é que, através de contar boas histórias, ele não esquece de suas raízes e acredita sempre. Ele sempre acredita nesse poder da educação. Através de boas histórias, de boas informações, onde ele pode conscientizar como porta-voz de uma sociedade brasileira como artista, ele conscientiza o outro de quão a arte é importante na nossa vida. Sem esquecer que todo programa eu falo do poder da educação na nossa vida, na vida de todo ser humano, pois é a única fonte, é o único passaporte para a liberdade do ser humano.
é a educação. É essa entrega em querer conhecer aquilo que a gente não conhece ainda. E é por isso que a gente tem a oportunidade, em cada programa, em conversar com pessoas que, com certeza, é como fonte de inspiração como você, Júnior. Muito obrigado. E esse processo que você vem contando de não esquecer das raízes é tão bonito e é tão importante, porque é através daí que hoje você, como porta-voz de uma sociedade em si, você pode defender os seus direitos e também defender os direitos daqueles que não possuem voz, que têm vergonha de falar, vergonha de se mostrar que veio. Isso aí você vem fazendo com muita maestria. Muito bom. Com isso, você traz para a nossa indústria curtas memórias de Ipueira. Isso. Foi lá. Como surgiu esse projeto? Vamos falar desse projeto primeiro. Como surgiu aí a ideia de trazer esse projeto como um curta-metragem? Então, como eu falei, que eu sou bem curioso, que eu adoro contar histórias, contar minhas referências. Memórias de Ipueira é um projeto onde eu conto sobre a fundação, a história da fundação da minha cidade. É um trabalho que eu saí entrevistando várias pessoas, desde o surgimento, desde as primeiras casas, desde o início da história, como foi o dia da fundação, como foi que tudo foi criado, quem morava lá, quem foram os primeiros habitantes. Então, é um material que já tem um tempo, mas é um material que muita gente já assistiu e que também até hoje ele é usado como referência, né? Porque muitas dessas pessoas que participaram da fundação da cidade, elas já não estão mais aqui entre a gente. Então, tem esse valor de ser um registro histórico e também de guardar essa história, né, das escolas usarem como referência, e é um trabalho que eu tenho muito orgulho, assim, porque eu era muito jovem, e com aquela história, né, de você ter uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, sair entrevistando e eu ter um resultado que é muito legal. Então, desde sempre, eu sempre quis contar minhas histórias e eu comecei por lá, comecei por Ipueira. Muito bom. Logo após, vem aí O Planeta do Pequeno Príncipe Preto. Bom, antes, no teatro, não era o planeta. Agora você já incorporou o planeta, né, do Pequeno Príncipe Preto. O porquê agora você decidiu somente incorporar o planeta? O que faz com que você, o autor, venha se identificar nesse mundo que é tão louco, com vários preconceitos, e você abraça isso e traz para a tela de um cinema? Como é que é isso na sua visão? Eu comecei a perceber que o Pequeno Príncipe Preto, né, que primeiro que surgiu o espetáculo, ele poderia ter outras ramificações, poderia se derivar em outras coisas. Que além do espetáculo também eu tinha um boneco, tinha clipes na internet, né, participava de eventos. E aí eu quis fazer esse curta contando a história do porquê surgiu o Pequeno Príncipe Preto. Então eu voltei para a minha cidade, fui lá na escola onde a história aconteceu e eu conto essa história, né? A minha família participa como atores e atrizes, Uau. Meus amigos também. Então o curta é contando como que surgiu a obra O Pequeno Príncipe Preto. Fantástico, muito, muito bom. Com isso aí, você chega a premiações. Vamos falar das suas premiações. Com certeza passa um filme na sua cabeça daquele jovem lá atrás, aquele menino, né, na sua cidade, onde você soube aproveitar muito. Você começou o programa falando dessas experiências onde você aproveitou e foi uma infância gostosa, uma infância feliz. Nessa construção, você hoje se vê um artista premiado. Como foi para você ser indicado, receber a premiação e chegar para sua família e falar: olha,
isso que eu escolhi para mim deu certo porque eu acreditei, e levar de volta para sua cidade essa referência de quão bom é acreditar em si e realizar. Como é isso para você? Eu sempre quis ter muito os meus pés no chão, né? De entender também que ser artista não é só sobre ser celebridade, que é muito trabalho, que é muito estudo, que não é glamour, que você rala muito, corre muito, porque o que chega nas pessoas é o resultado final, é o produto pronto e bonito. Mas o teatro ele é muito artesanal. Eu não faço sozinho, mesmo estando sozinho em cena. Tem muitas pessoas envolvidas. E para tudo dar certo, eu também preciso do público, né? Para me comunicar e para contar essas histórias. Então, é todo o encontro. Então, claro que desde cedo eu sonhava em chegar nesse lugar, morar nesse lugar, conhecer pessoas, ter oportunidades, contar minhas histórias. E aí, quando eu comecei a perceber que eu estava sendo indicado para prêmios, eu parei e pensei, opa, alguma coisa está acontecendo. De certa forma, o meu trabalho está se destacando, né? E aí, quando você vê toda a trajetória de onde eu saí, de um lugar que nem tem teatro, e eu acreditar tanto, e começar a receber essas indicações, então, a partir da indicação, já é um momento de festejar. Eu adoro festejar as pequenas coisas também, né? Porque, na verdade, a gente nunca chega em algum lugar, a gente está sempre nesse caminho, porque quando eu chego em algum lugar, eu já estou querendo outras coisas também, né? Então, aquela coisa, fulano chegou lá. Não, tipo, eu ainda estou nessa trajetória, porque o caminho ele nunca acaba. Então, esses espetáculos eles começaram a chamar a atenção, as pessoas começaram a assistir, espetáculos que passam credibilidade, que traz história, que tem essa parte educacional também, mas também não deixa de ser lúdico, divertido e também comercial, né? E um espetáculo onde tivesse um pouco de tudo isso. Então, ser indicado como melhor ator, como melhor texto, como melhor espetáculo. Isso, de certa forma, é muito legal para mim, mas é legal também porque começa a chamar a atenção do espetáculo, porque as pessoas querem assistir. Que espetáculo é esse? Está sendo indicado como melhor ator, melhor direção, melhor cenário, alguma coisa aí tem de legal. Então, o teatro ele ainda é muito elitizado, né? Não são todas as cidades que têm. Então, antes a gente tinha que... A gente sempre fala que o teatro tem essa questão do boca a boca, né? Quando as pessoas começam a comentar, as pessoas começam a ficar curiosas e elas querem assistir. Hoje a gente usa muito as redes sociais para divulgar o nosso trabalho, né? E aí é muito legal quando você fura a bolha dos artistas, a bolha das pessoas pretas, e você começa a chegar em pessoas que nunca foram ao teatro, ou esse trabalho que eu faço de visitar escolas públicas, visitar ONGs, entidades, de chegar em lugares onde eu jamais poderia chegar e me apresentar. Então, assim, eu não ligo de me apresentar numa quadra de esporte, de me apresentar dentro de uma biblioteca, num refeitório. O que eu quero é contar as minhas histórias, me comunicar. E uma das grandes preocupações que eu tenho é que quando a cortina do teatro fechar, isso não acabe. Que as pessoas saiam dali comentando, que as crianças saiam fazendo perguntas para os pais. Então, todos esses prêmios, eu acho que não é só o prêmio, a estatueta, são esses prêmios de conquistar essas pessoas, é um prêmio conquistar espaço, é um prêmio se manter trabalhando. Eu acho que fazer sucesso é você estar aqui trabalhando e se mantendo nesse lugar. Porque o sucesso ele pode ser algo passageiro, né? Mas eu acho que quando a gente tem os pés no chão, a gente sabe quem a gente sabe para onde a gente pode voltar. Eu acho que é mais fácil de aceitar tudo isso. Que legal, muito bom. Bom, gente, falando em teatro, ele agora está no processo aí, né, no teatro, prestes a estrear no dia 29 agora de julho, ele estreia com a peça Herê. Como surgiu o projeto da peça e conta pra gente o que você tem guardadinho aí,
tem coisas que eu sei que você não pode contar, porque senão perde a graça, então, mas para o público só saber o que vem aí, o que está pintando nessa peça que com certeza já está prestes a... O teatro já está prestes a abrir as portas e as cortinas para o público aplaudir. Conta pra gente desse projeto. Então, Herê é o novo espetáculo. Esse ano está bombando, porque além do Herê, eu também tenho outros espetáculos, uns que estão voltando, outros que vai estrear. Então, a agenda está muito legal esse ano. Herê é um projeto de uma equipe chamada Era Uma Vez o Mundo, que é a primeira loja do Brasil de bonecos pretos. E a Herê foi o primeiro boneco dessa loja, que tinha um livro que foi distribuído em escolas públicas. Então, Herê significa energia, brincadeira. E esse menino que eu interpreto na peça, ele está querendo encontrar a avó. A avó, ela já não está aqui entre a gente, mas ela deixou tantas histórias boas, tantos legados, que esse menino tem muita saudade dela e quer encontrar com ela. E ela está no Orum, né? Está no céu. Então, o percurso desse menino é procurando a avó para matar a saudade, e durante esse caminho ele vai encontrando outros personagens. Então, é um espetáculo lúdico, colorido, com músicas, eu canto no espetáculo, danço, tem muitas expressões corporais. Então, continua em cartaz, isso vai ser no Rio de Janeiro, né? Continua em cartaz também com o Pequeno Herói Preto. Esse mês de julho também está voltando um espetáculo do Ariano Suassuna, chamado Alto de João da Cruz, que é um espetáculo que a gente vai ficar percorrendo até setembro. E em setembro eu estreio um outro espetáculo, que vai ser em Copacabana, que o nome ainda está sendo definido, mas é um espetáculo para o público adulto, que vai falar sobre realidade, sobre reality, está com uma equipe muito legal também. Então, assim, quem acompanhar aí, como você falou, o meu Instagram, minhas redes sociais, vai ver que a agenda está bem legal, e espero vocês no teatro para conhecerem mais um pouco do meu trabalho e a gente conversar sobre tudo isso também. Muito bom isso aí, ó. Sucesso. Sua agenda tá lotada, e isso, gente, com a agenda lotada, ele tira aí 1 horinha da agenda dele e vem conversar com a gente. Muito prazer, muito bom, e a gente agora vai para um momento do nosso programa que ele não sabia, que é um momento complexo. Vamos lá, então. Eu amo... Ipueira. Eu não gosto... De falsidade. Eu gostaria de mudar... De mudar de cidade. Mais uma vez. Mais uma vez, né? Isso aí. Eu tenho medo de... Medo de esquecer o texto na apresentação. Boa. Para mim, a arte é... Tudo. Se eu não fosse ator, roteirista, jornalista, contador de histórias, eu seria... Astronauta. Gostei. Eu me defino um homem... Corajoso. Para mim, Deus é... Algo muito especial, é amor, é algo que a gente tem que acreditar e que passa muitas energias boas, pensamentos bons, vibrações positivas. Júnior, que o nosso Deus, que é amor, é essa energia que move, que movimenta o mundo e faz com que nós continuemos aí acreditando por um mundo melhor, por um Brasil melhor, que esse Deus possa sempre contribuir para que você se sinta cada dia mais realizado com todos os seus projetos, você como homem artista, nessa revolução em informar o outro da importância da vida, que esse Deus possa
te iluminar sempre, que você continue, cara, com esse seu sorriso, com essa sua vontade, com essa sua gana de vencer e conscientizar, porque além de roteirista, ator, você também é um educador, você também dá aula de teatro, e com certeza, cada aluno, cada pessoa que você encontra, você mostra para essa pessoa algo diferente. E o nosso papel como comunicadores é muito importante. É a gente parar e analisar e ter cuidado com aquilo que a gente leva na televisão, no teatro, a informação que a gente passa, porque cada mundo, cada pessoa é um mundo diferente. E você conscientiza essas pessoas que a única coisa que a gente quer é ser respeitado. E esse valor de respeito, esse valor de realização, essa chavezinha de acreditar é o que faz a diferença na nossa vida, é o que faz a diferença na sua vida. Então, nesse jogo da vida, que é uma loucura, eu sempre falo, né, que a vida é um jogo e a gente vai encontrar na arquibancada da vida pessoas que estão torcendo para que a gente caia, e vamos encontrar pessoas do outro lado da arquibancada. Cada momento que a gente passar, essas pessoas vão se levantar e vão te aplaudir. E hoje eu tenho a oportunidade em falar para você e para brasileiros cidadãos do mundo o como é aplausível. Eu estou do lado dessas pessoas. E quando você passa, eu levanto e te aplaudo. E te desejo mais sucesso. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Olha, eu que agradeço. Obrigado pelas palavras, pelo convite de estar aqui. É muito legal também ouvir, eu mesmo me ouvir, né? Para cada vez mais acreditar em mim, ouvir minha história, não esquecer de onde eu vim. Aquilo que eu falei, sempre penso em ter os pés no chão, sei da responsabilidade que é a gente, enquanto comunicador, também, as coisas que a gente fala, da responsabilidade que tem. Então, fico muito feliz e obrigado pelas palavras. Também quero desejar muito sucesso. Obrigado. Audiência total em Ipueira, pode ter certeza do seu programa, porque todo mundo vai assistir no Brasil, em todos os países, né, onde as pessoas têm acesso. Então, que você voe, que você cresça e que você continue também com esse sorriso. E é isso, só sucesso. E saúde, né? Com saúde a gente consegue alcançar muita coisa. Então, um abraço para você e toda a sua equipe também e as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado. Te desejo tudo de bom, que coisa boa. É isso aí, gente. A gente chega ao final de mais um programa. E é com muito prazer que hoje o Júnior veio abrir aí um pouco de vários capítulos da vida dele. Nós somos responsáveis diariamente por escrevermos bons capítulos desse livro que se chama Vida. E eu agradeço muito a audiência de todos vocês e a gente se vê em breve. Robert Talks. Robert